Paz do Senhor, minhas irmãs, meus irmãos, como é que vocês estão? Louvado seja o nome do Senhor. Você que chegou agora no canal e não me conhece, meu nome é Márcia, irmã Márcia de Abreu. Canal esse que eu falo da palavra de Deus, da oração, tudo do reino de Deus. Seja abençoado nesse dia. Hoje eu trouxe uma palavra da parte do Senhor que está no livro de Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 23. A palavra diz de uma grande tempestade que assolou aquele barco em qual estavam os discípulos e o Senhor Jesus. E a palavra do Senhor diz que foi uma grande tempestade, um vento muito forte. Quantas vezes nós temos medo de tempestade, né? Vem aquele vento forte, balançando tudo, né? Chuva muito forte, em muitos lugares, né? Até as casas são alagadas, acontecem até tragédias, infelizmente. Mas vocês imaginam os discípulos dentro de um barco, no alto mar, e veio uma grande tempestade, um vento muito forte. Eu ficaria com medo também. Isso é normal, o medo é do ser humano. Não é pecado ter medo. Agora, a gente não podemos deixar o medo nos dominar. Quando o medo vem sobre a nossa vida, nós temos que levantar a nossa voz em oração e clamarmos o sangue de Jesus para ele nos dar vitória. E foi isso que os discípulos fizeram. Só que aqui o Senhor Jesus, eles estavam presentes ali em carne e osso naquele barco. Coisa linda, coisa maravilhosa, né, irmãos? Imagina nós estarmos na nossa casa, numa grande tempestade, um vento forte, o Senhor Jesus dentro da nossa casa. Você imagina ele de carne e osso aí? Mas ele está aí, não de carne e osso, mas ele está em espírito e em verdade. Porque a palavra diz que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. O Senhor Jesus está aí, está aqui também. Mas muitas das vezes nós tememos a tempestade, as lutas que vêm para nos assolar. E aí aconteceu que veio essa tempestade ali no barco, né? E os discípulos acordaram Jesus. Jesus estava dormindo, tranquilinho, dormindo, né? Eles acordaram o Senhor Jesus. Senhor Jesus, o Senhor não se importa, né? Não se importa que pereçamos aqui, né, nesse vento, nesse mar, nesse barco. E o Senhor Jesus falou para eles assim: por que temeis, homens de pequena fé? É horrível ouvir isso, quando você está passando por uma luta, uma situação difícil, e você conta a tua situação para uma pessoa, e ela chega para você e fala: por que você não clama o seu Deus? Ué, mas você não tem fé, né? Você não tem fé. Por que você não clama o seu Deus? Nós ficamos pequenininho, né? Ficamos pequenininho diante da situação. E olhamos para dentro de nós e falamos assim: verdade, né? Por que eu não clamei o meu Deus ao invés de comentar, ao invés de chegar para essa pessoa que não tem nada para fazer por mim e comentar a minha situação? Mas ali, né, o Senhor falou: por que temeis, homens de pequena fé? Esse pequena fé que o Senhor está falando é isso. Porque se nós temos a fé do tamanho de grande grão de mostarda, como diz a palavra de Deus, o Senhor está falando dessa fé do tamanho de um grão de mostarda, não só por questão de tamanho, porque o grão de mostarda é a menor semente de uma hortaliça, mas ela forma uma grande árvore, uma grande folha, né? A palavra do Senhor diz. Mas ele está falando, não é na questão de ela ser pequena, mas ela ter resistência. O grão de mostarda é muito duro. Se você ainda não pegou um grão de mostarda, eu pego porque eu estou sempre, né, mexendo com hortaliça. Eu gosto muito de plantar. Ultimamente, eu não... Às vezes eu posto, né, alguma coisa das minhas hortaliças. Não nesse canal, mas às vezes no outro canal que eu tenho, que eu falo sobre planta. Então, a hortaliça, a semente da mostarda, ela é muito dura, muito dura. Então, o Senhor está falando de resistência. Resistência, nós temos que ser uma pessoa resistente diante da situação, diante de tudo que vier para nos sobrepor, para tudo, para deixar a gente pequenininho diante da situação. O medo nos traz essa falta de fé. Foi isso que aconteceu com os discípulos. O medo, quando veio a tempestade, quando veio aquele vento, eles clamaram, Senhor,
não se importa, mas o Senhor, Ele se importa conosco. Tanto que o Senhor Jesus acordou e falou: por que temeis, homens de pequena fé? Ele quer dizer assim: eu estou aqui, não tenha medo. Eu estou aqui com você, não tenha medo, é só falar comigo. Aleluia, glória a Deus. Fale com Jesus aí, meu irmão, minha irmã, não tenha medo. Fale com Jesus o teu problema, a tua luta, a tua tempestade que está assolando a tua casa. Seja no teu casamento, seja com os teus filhos, seja no teu trabalho, seja onde você estiver passando a tempestade, ela vai passar. Ela vai passar, o vento passa, o vento para. O Senhor Jesus chegou, saiu daquele barco e falou: vento, acalma, tempestade, acalma. Levanta a tua mão aí, clama o sangue de Jesus nessa luta que você está passando, nessa tempestade, nessa situação difícil. Aleluia. Se levanta sobre a tua casa agora, estende a tua mão e fala: sai, problema. Sai do meu casamento que aqui você não tem vez. Sai porque Jesus está aqui. Clama o nome de Jesus. Jesus está aqui. Sai do meu barco, sai da minha casa, sai da minha família, sai da vida do meu filho, da minha filha. Sai do meu trabalho. Porque nós temos que crer, irmãos, temos que clamar o sangue de Jesus quando a situação apertar na nossa vida. Porque só o Senhor Jesus tem a resposta. Só o Senhor Jesus pode nos dar o escape. O escape está na mão do Senhor Jesus, porque o inimigo, ele arma laço, ele arma situações para pararmos na nossa fé. Mas não pare, siga em frente, porque o Senhor Jesus está no barco. Ele está aí contigo, Ele está aqui comigo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Fique com essa palavra. Jesus está no barco, não desanima, não desista. A tempestade vai passar. Fique com essa palavra e até o próximo vídeo. Continue me seguindo, porque eu tenho sempre uma palavra da parte do Senhor. Eu tenho uma palavra que está aqui na Bíblia da parte do Senhor, porque eu não tenho nada para oferecer, mas eu tenho aqui a palavra de Deus. Se inscreva no canal, compartilha esse vídeo, manda para aquela amiga que está passando uma tempestade, para aquele amigo que está passando uma tempestade, manda para ele, manda para ela. Amém? Em nome de Jesus. Se inscreva no canal, coloca o seu like aí, para o YouTube entender que vocês gostaram dessa palavra, gostaram desse vídeo, que eles vão recomendar sempre esse vídeo para vocês. Amém?